Hello and welcome! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre to be. Ok? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Diogo. Tenho tanto um canal no YouTube quanto no Instagram para dar dicas de inglês. E essa é uma série de aulas mais completas. Então não é só aquela diquinha rápida, aquilo para você, olhar no celular rapidinho e te dar uma força. Essa é uma aula completa, ok? Então, se você puder, por favor, para agora mesmo, pega um caderno, pega um documento no Word, pega a caneta, senta, concentra, desliga o celular, vamos junto fazer essa aula, tá bom? Essa é uma aula direta, é uma aula sem edição. A ideia é que como se você fosse um aluno aqui comigo, então a gente tem essa aula juntos, combinado? Você vai ver que até eu gaguejo, até erro de vez em quando, porque é realmente algo 100% natural para você ter essa experiência da aula de verdade. Então, todas as dicas que eu dou no dia a dia, aqui eu mostro como fazer isso, beleza? O aulão de hoje, então, é sobre o verbo to be, o famoso, o temido, não é mesmo? Não pode ser seu caso. O verbo to be é o terror da molecada. Ele realmente é um verbo que gera muito medo, né? O pessoal treme, tem pesadelo com to be, não entende. Por que será que o to be é tão importante assim? Vamos tentar entender um pouquinho melhor, tá bom? O verbo to be é o verbo mais falado da língua inglesa, mas ainda assim ele tem características só dele, ele é muito especial. E antes de entender o to be, a gente tem que dar um passo para trás e buscar entender outros tipos de verbos, para conseguir entender por que ele é diferente, tá bom? Então a gente tem que entender o que são verbos de ação. Vou ser bem breve aqui. A ideia é que essa aula tenha mais ou menos meia horinha, então fica aqui comigo, tem muita coisa legal para eu te mostrar. Um verbo de ação é alguma coisa que eu faço. Então pode ser eu corro, eu jogo, eu brinco, eu leio, eu estudo, eu falo, qualquer coisa. To play, to study, to read, to write e assim por diante. Vou dar um exemplo de um verbo que é o verbo to play, jogar. Quando ele está na forma natural dele, sem ninguém, jogar, que a gente chama de infinitivo, vem com esse to aqui. Na hora que eu uso ele com as pessoinhas, eu tiro to. Por exemplo, I play, right? You play. They play, we play, e assim por diante. Eu jogo, você joga. E aqui a ideia, se você acompanhou a aula sobre transformar sua mente em uma máquina de frases, a ideia é que você monte frases cada vez maiores e treine essa troca, né? O que é interessante aqui? Em português, conforme eu vou mudando essa pessoa, o verbo vai mudando também. Por exemplo, eu jogo, você joga, eles jogam, nós jogamos, e assim por diante. Em inglês, a gente sabe que isso não muda, não é mesmo? Então, I play, you play, we play, they play. Inclusive, posso mudar até aqui se eu quiser, né? A única coisa que vai mudar é que se eu tiver he, she ou it, a terceira pessoa do singular, com o verbo de ação, eu vou usar um S no verbo. He plays, she plays, it plays. Ainda assim, concorda que essa é uma parte fácil do inglês? Pouca coisa muda, né? I play, you play, we play, they play. Todo mundo igual. E depois aqui eu só coloco um Szinho. He plays, she plays, it plays. Essa é uma questão bem mais fácil, tá bom? E quando eu quero fazer perguntas, se você ainda não domina esse assunto, é muito importante que comece a estudar. Eu uso verbos auxiliares. E o que são esses verbos auxiliares? Eles são auxiliares. O que isso quer dizer? Eles auxiliam, eles ajudam. Sozinho, eles não têm função, eles não têm tradução, mas esses verbos vão ajudar a nos dizer alguma coisa. É o caso do... Então, nós temos verbos auxiliares, que é o caso do do, o does e o did. Então, eles não têm tradução, mas eles são utilizados para fazer perguntas e auxiliar na frase. Então, se ao invés de falar uma afirmação, você joga, eu quero falar, você joga? Eu faço uma pergunta, eu vou usar o do. Do you play basketball? For example, do you play basketball? Você joga basquetebol. Se eu quiser usar he, she, it no presente, para fazer uma pergunta, eu vou usar o does. Does she play basketball? E se eu quiser jogar isso para o passado, ao invés de você joga ou ela joga, se eu quisesse falar você jogou ou ela jogou, posso usar did you play basketball? Ou poderia ser também did she play basketball?
Então, essa é uma questão muito mais fácil no inglês. A gente troca uma palavrinha e com o auxílio do verbo, a gente consegue mudar tudo isso. Beleza? Por que estamos revisando isso? De uma maneira até que rápida, porque hoje não é o foco, né? Se você tem dificuldades com isso, fica à vontade para me mandar uma mensagem. Pode ser no Insta, pode ser no YouTube, onde for mais fácil para você, me chama que eu posso te ajudar com isso, tá bom? A gente bate um papo e tem bastante material nos canais aí também. Mas então é importante eu entender isso, porque o verbo to be é especial. O verbo to be é diferente. Ele não vai se misturar com isso aqui. Essas regras que a gente tem, põe o S, usa o do, usa o did, põe o ed, tudo isso eu tenho que esquecer. É como se eu pintasse isso aqui de vermelho. A hora que eu tô falando do verbo to be, eu tenho que esquecer os outros e pensar só nele. Ele sozinho, ele é um dos poucos verbos que tem algumas características especiais. Só dele. Vamos dar uma olhada? Antes disso, por que é interessante, por que o verbo to be traumatizou muita gente no Brasil? Porque às vezes, aqui ó, nesses verbos de ação, verbos auxiliares, nós temos a maioria esmagadora dos verbos em inglês. São milhares de verbos. Então a chance de você pensar num verbo e ele está nesse grupo aqui é coisa de 99,9999, não sei quantos 9%, tá bom? Dei uma exageradinha, mas qual que é a ideia? É que o verbo to be, só ele e um mais outro amiguinho dele, um grupinho muito seleto, tem essas características especiais. Mas em contrapartida, ele é o verbo mais comum da língua inglesa. Então isso acaba confundindo um pouco a gente, né? Eu sempre gosto de ensinar primeiro estes verbos. Primeiro verbos de ação, com do, does e did. E só para depois entrar no to be. A maioria das pessoas começa estudando pelo to be. E eu sinto que isso confunde um pouco elas. Tá bom? Então já vou mostrar por quê. Uma vez que você sabe usar quase todos os verbos, chega a hora de você usar o verbo mais importante da língua inglesa, que é o verbo ser. O verbo ser. Então a primeira regra do to be que é importante, eu vou enfatizar isso, é que ele é o verbo ser. Mas ele não é só o verbo ser. E aqui vem uma coisa que às vezes fica um pouco complicada pra gente. Ele também é o verbo estar. Então é como se em inglês as pessoas não considerassem se você é definitivamente ou se você está nesse momento. Para eles é a mesma coisa. Então se eu falo she is beautiful, pode ser tanto ela é linda ou ela está linda, tá bom? Em inglês não tem essa diferença. Sei que essa ideia é meio confusa no começo, fica meio estranho, mas com o tempo a gente se adapta. É só uma questão de treino, tá bom? E aqui eu queria que você anotasse isso. Pega a caneta na mão, inglês no coração. De verdade, anota essa dica, porque ela é muito, muito, muito importante. O verbo to be é apenas o verbo ser, estar. Mais uma vez, o verbo to be é apenas o verbo ser, estar. Mais uma, o verbo to be é apenas o verbo ser, estar. Diogo, por que você está repetindo isso tanto? Já entendi. Você não acredita quantas pessoas confundem isso. Porque nós criamos um vício de usar o verbo to be. Já eu vou te mostrar, eu quero ver se você se identifica. Nós aprendemos o verbo to be na escola, ou faz um tempão, nunca usei direito, nunca entendi direito. Eu lembro que tem um tal de I am, you are. Você também é assim? Aí você vai fazer uma frase, pô, eu jogo futebol, eu jogo basquete. I am play soccer. Ela é bonita? Ela joga basquetebol? She is play basketball. E contrai o verbo, tem aquela história de pôr o S e... Nossa, como é que é mesmo? Vira uma confusão. Então é importante você gravar isso de coração. O verbo to be é apenas quando eu quero dizer algo que eu sou ou algo que eu estou. Isso vai fazer com que se for outro verbo qualquer, se for jogar, se for andar, se for estudar, eu não vou usar verbo to be. Esse é um dos erros mais comuns de alunos iniciantes, tá bom? Então grava isso, o verbo to be é apenas o verbo ser, estar. Por ser o verbo apenas ser, estar, ele não vai se misturar com essa turminha aqui. Por isso que eu pintei ela de vermelho, tá bom? Então ele não utiliza auxiliares.
E aqui é como se fosse água e óleo. Esses dois não vão se misturar. Vou colocar uma linha aqui, ó. Eu brinco com meus alunos que aqui é como se tivesse um portal. Sério, um portal desses interdimensionais, sabe? Quando você quer falar do to be, você passa pelo portal. Aí, ao longo da história, os alunos fazem os mais diversos barulhos de portal. Então é como se fizer assim, passei para o verbo to be. Eu esqueço tudo isso. É um outro mundo, é o mundo do to be. Eu vou considerar novas regras. A hora que eu preciso falar um verbo de ação, eu passo de novo no portal. Gostou do barulho? Fui de volta pro verbo de ação. Esqueço tudo do to be. São mundos diferentes. É água e óleo. É Palmeiras e Corinthians. Não se misturam. Flamengo e Fluminense. Eles não se misturam. Tá bom? Isso é muito importante também. Eu sei que parece que eu tô sendo repetitivo. Parece que é um pouco óbvio. Mas na prática a gente erra muito isso. Se você consegue fixar essas regrinhas, lembrar bem delas, você consegue sentir mais firmeza e você não confunde. E a partir desse momento, você tá bem, tá confiante, não precisa mais pensar em regras e vai para a parte que interessa, que é o quê? Falar de verdade, é montar frases, tá bom? Mas é importante gastar esse momento para você tirar essas dúvidas, tirar essa confusão, para você entender melhor o que é esse tal desse to be, tá bom? Então, o to be é apenas o verbo ser estar. Se for qualquer outro verbo, eu vou pensar em um verbo de ação. Quase todos, tem algumas exceções, mas deixa para depois. Eu não uso auxiliares, ou seja, com o verbo to be. Eu não uso do, eu não uso does, eu não uso did. Não tem essa história de pôr s, não tem essa história de pôr o ed. Nada disso, tá bom? E outra coisa importante sobre ele é que ele é um dos poucos verbos da língua inglesa que tem conjugação. Lembra daquela história que eu falei? Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais. É tudo play, 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 play. Lembra disso? Só colocava um Szinho às vezes. Então, com to be, não vai ser bem assim. Ele vai ter uma conjugação. E essa conjugação é uma coisa que a maioria das pessoas conhece muito bem. Quase todo mundo que eu encontro sabe falar o verbo to be. Ah, eu lembro da escola, mas não sabia que era isso. Então essa aula é justamente para deixar tudo claro, esclarecer de uma vez tudo isso, beleza? Então, o to be, quando eu quero falar de eu, I am, eu sou ou eu estou. Você é, you are. He is, ele é. Ela é, she is. Ele e ela para coisas, outra aula interessante também que vamos falar em breve, o it, quando eu quero falar de um gênero neutro. Não tem em português, por isso que gera um pouquinho de confusão, mas brevemente, pensa assim. Em português a gente chama alface de a alface, tomate de o tomate. Por quê? Alface é menina, tomate é menino? Não faz sentido, né? Para falantes da língua inglesa, isso não faz sentido nenhum. O alface não é menina, o tomate não é menino, os dois são uma coisa, é um gênero neutro. Então eu uso o it, tá bom? Em geral é isso. Geralmente, quando eu uso it, eu vou falar de objetos, animais ou alguma coisa que eu não sei o gênero. Então, voltando. I am, you are, he is, she is, it is. Nós somos, we are, eles são, they are. Beleza? E é importante que se isso não estiver claro para você, se isso é algo novo para você, você tem que praticar. Praticar muito, muito, muito mesmo. Fazer centenas de frases para isso se tornar natural, tá bom? Se eu quiser falar que eu não sou ou que você não é, se eu quiser passar isso para negativa, eu vou acrescentar um not na frente de todas essas palavrinhas. Então vai ficar assim: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Beleza? E se já falo um pouquinho sobre contrações, tá bom? Esse não é o jeito mais natural, mas é importante começar por ele para depois migrar para contrações, que seriam as abreviações, né? Ao invés de you are not, seria you aren't ou you're not. Já vamos falar sobre isso. E na hora de fazer pergunta, eu lembro que tem aquela regra do do para fazer perguntas, então é do you are, né? Ou com he, she, it, tem aquela história de pôr o does, tem o s, então fica does, he, is, plays, só. É isso? Não, esse é um erro super comum. Vamos lembrar das regrinhas?
com o verbo to be, eu não uso auxiliares. Eu não uso auxiliares. Então, como é que eu faço perguntas? Para fazer perguntas com o verbo to be, eu inverto o sujeito e o verbo. O que é isso? A pessoinha que está fazendo a ação e a ação, né, ser ou estar, vão trocar de lugar. Ao invés de falar I am, eu vou falar am I. Por exemplo, estou te perguntando, eu sou esperto? Am I smart? Tá bom? Ao invés de I am, vai virar am I. E assim por diante. Are you smart? Ok? Are you smart? Are you smart? I am. Am I? Are you? Is he? E aqui poderia ser qualquer outra coisa, tá? É só você ir completando com o máximo de frases possíveis. Is she smart? Is it smart? Are we smart? E are they smart? Beleza? Então temos aqui a conjugação do famoso verbo to be. Brincadeira. Verbo to be, ok? To be. Então, aqui na afirmativa, quando eu quero falar que eu sou ou eu estou algo, aqui na negativa e aqui na interrogativa para fazer perguntas. Revisando, o to be é apenas o verbo ser estar, eu não uso auxiliares com ele, e ele tem conjugação, que são essas palavrinhas aqui, essas construções aqui. Tudo que eu sei daquela regra de S, ED, do, does, did, quando eu estou falando de to be, eu esqueço tudo aquilo. Beleza? Então, aqui não vou usar do, não vou usar does, não vou usar did. E, geralmente, eu gosto de fazer uma prática e ficar treinando, trocar de um para o outro, tá bom? Por quê? Porque, lembra aquela história de portal? Eu tenho que fazer essa troca rápida. Vai para o to be, volta. Vai para passado, volta. E assim por diante, tá bom? É essa troca rápida, é essa facilidade em ir para o to be, voltar, ir para o passado, voltar, ir para o futuro, voltar, negativa, interrogativa. É essa troca rápida, com confiança, com tranquilidade, que vai me trazendo a fluência. Eu consigo falar natural, sem pensar em regras, tá bom? E aí eu vou montando frases, e quando vou ver, estou me comunicando super bem, que é o meu objetivo principal, tá bom? Então, qual que é a ideia disso? É esclarecer o verbo to be. Parar de ter dúvidas, parar de confundir, né? Ficar regra, sabe aquela história de regra solta? Eu lembro, tinha alguma coisa de um tal de, nossa, como que era? Tipo, colocava o S, I am play. Então, é tirar essas dúvidas da sua cabeça, ter tudo isso muito firme, se testar, ficar, sabe, fazendo testes, fazendo todos os tipos possíveis de frases. E aí, uma vez que você vê que está com isso firme, isso vai se tornar natural. Tá bom? Outra coisa importante sobre to be são as contrações. Em inglês temos muito isso, né? Contractions. Por quê? Inventaram isso para ficar mais difícil? Na verdade, não. Para quem está acabando de aprender, né? Para quem está começando, na verdade, a estudar isso, parece que é algo a mais, parece que é mais difícil ainda. Mas depois que você pega o jeito da coisa, você vê que é mais fácil, tá bom? Igual em português, a gente não fala, né? Eu vou para a praia. A gente fala, vou para a praia. É mais curto, é mais rápido, é mais confortável. Você tem que pensar que os falantes da língua inglesa são iguais a nós, falantes do português. Eles são preguiçosos, eles querem fazer o menor esforço possível. É normal que em toda língua a gente busque o caminho mais fácil, a gente seja preguiçoso. Então, as contrações são muito usadas, principalmente no dia a dia, né, no discurso informal. Tá bom? O que são essas contrações? É quando eu esmago as palavrinhas. Então, ao invés de falar I am, eu vou falar I'm, ok? I'm. Por exemplo, I'm a teacher. I'm, ok? Exemplo. Eu sou um professor. I'm a teacher. Very good, very good. Beleza? Então, eu falo muito isso, né? I'm a teacher. O que não pode... O que eu não posso fazer aqui? E aí é importante que você já consiga identificar, né? Aqui que eu gostaria de estar com você, te testar e te ajudar, mas eu quero que você faça esse exercício em casa, então. Eu quero que você olhe para cá e me diga se isso aqui tá certo. E aí? Sim ou não? Eu sou um professor, I'm a teacher. Eu falo inglês, I'm speak English. Deixa eu lembrar das regras do to be.
O to be é apenas ser, estar. Eu falo inglês? Ué, eu não tô falando que eu sou algo, né? Eu não sou, falo inglês. Eu não estou, falo inglês. Eu falo inglês. Então, esquece isso. Não posso viciar e usar esse I'm o tempo todo, né? São coisas diferentes. Aqui é um verbo de ação, aqui é o to be. Quando eu consigo entender isso com tranquilidade e não misturo, aí sim é porque eu tô ficando bom. Beleza? Então deixa eu apagar esse exemplo e vou continuar com as contrações, tá bom? Então, I am vira I'm, you are vira your, his vira his, ok? His. Inclusive esse your é o mesmo som, tá? É o mesmo som de your. Inclusive isso é um erro muito comum de nativos. Não sei se você sabia, mas eles também se confundem às vezes na escrita, né? É tipo o mas e o mais em português. Às vezes a gente confunde os dois. Então, esse your tem o mesmo som desse cara aqui, mas são contextos completamente diferentes, tá bom? Mais pra frente eu vou falar sobre isso também em futuras aulas. I am, I'm. You are, your. His, his. She's, she's. Ok? It is, it's. Esse também é muito comum. Pouquíssimas vezes usamos separado. It's. We are becomes were. E essa é um pouquinho complicada porque um assunto que eu adoro, ainda vou mencionar mais, mas é que em inglês, quando eu falo as coisas rápido, e quando eu falo rapidamente, é um pouco diferente quando eu falo lento. Os sons mudam. Então, se você procurar no dicionário, esse som aqui vai ser we're, we're. Mas na hora de falar rápido, o som na verdade é were, were. Que assim como o your tinha um homófono, né, um homophone, o were também é o mesmo som deste cara aqui, tá bom? Were. Mas cuidado, ele é diferente desse cara aqui que é were, ok? Então esse tem som de were, esse tem som de were, beleza? Principalmente porque eu uso contrações para falar rápido, o som então, para não confundir, use quando eu quero falar we are, eu falo were, ok? Were. Para fechar, they are, mais um, muito famoso também, there. Não é there ou there, não é algo assim? Se você aprendeu assim, infelizmente, desculpa te falar, mas não está correto. Aproveita para aprender do jeito correto então, que é there, tá bom? There, que é o mesmo som também deste cara aqui, que é o mesmo som deste cara aqui. Mais uma vez, não vamos devagar, já saí muito do ponto, vamos focar no to be, tá bom? É só importante que você tenha os sons em mente. Vamos lá então, fica assim. I'm, your, his, she's, it's, were, there. Beleza? E então aproveita para montar o máximo possível de frases, tá bom? E temos contrações também com o not, ok? O am not não é contraído, ele continua am not. Mas quando eu tenho is not, eu posso falar isn't. E quando eu tenho are not, eu posso falar aren't. Aren't. Alright? Am not, isn't e aren't. Então, qual que é certo? He isn't a teacher or he's not a teacher. Qual desses dois está correto? Os dois, ok? Os dois, posso escolher. Aí vai, com o tempo, a ideia é que você, né? O que você ouve mais, o que você absorve mais e o que você se sente mais confortável vai se tornar aquilo que você utiliza mais. Tá bom? Para acabar o assunto de contração, tem uma contração que é bastante informal. A gente vê ela bastante em música, em filmes e afins, que é o ain't, ok? Ain't. Essa palavra ela é bem informal mesmo, tá? Ela não é para ser usada. Tem até uma brincadeirinha de nativos que falam ain't a word, que é o ain't não é uma palavra. É um trocadilho porque você está usando a palavra que você disse para não usar, tá bom? O ain't substitui todos os outros. Algumas pessoas dizem que ele é no lugar que você pode usar ele no lugar do isn't, mas na verdade, como é informal, é meio que terra de ninguém, não tem regra. Você pode usar no lugar de qualquer um, tá bom? Então, no lugar do isn't, do aren't e do am not, você pode usar informalmente o ain't. Mas não recomendo, tá bom? Estamos chegando quase ao fim da aula de to be. Por quê? Porque a teoria em si não é tão complicada. Uma vez que você desmascarou toda aquela história, né? A ideia é que você fique mais uma vez praticando, treinando essa troca. Do, to be, does e assim por diante. Tá bom? Eu só vou passar rapidamente sobre algumas outras formas do to be.
Por exemplo, se o to be eu não uso com did, eu não uso com aquela história de pôr o ed para indicar o passado, como é que eu faço para usar o to be no passado? Assim como eu tenho uma conjugação para o presente, eu tenho uma conjugação para o passado. São exatamente as mesmas regras, tá bom? Então, se você aprendeu bem o to be no presente e sabe usar, no passado vai ser super fácil. Porque você vai substituir as palavras am e is pela palavra was e a palavra are pela palavra were, tá bom? Então, se ao invés de falar eu sou, eu quero falar eu era ou eu fui, I was. Se eu quiser falar você foi ou você era, você vai usar you were. Ele era, he was. Ou ele foi, she was. It was. We were. They were. Ah, vale a mesma história? Vale, todas as mesmas regras valem. Na hora de colocar negativa, eu posso colocar o not. Na hora de fazer perguntas, eu troco, tá bom? Não posso usar com did. Posso usar contrações. O was vai virar wasn't. O were vai virar weren't. São exatamente as mesmas regras. E fica aqui a minha dica. Na hora de praticar, se você está aí com seu caderninho, se não tá, ainda dá tempo. Pega o caderninho, pega o documento Word. Anota para você fazer isso, tá? Como exercício. Exatamente o que eu fiz aqui, faz também no passado, tá bom? E aí você vai praticando. E o to be em outras formas. Se você já é um estudante, né, rumando para o intermediário, já tem um certo conhecimento de inglês, sabe que existem alguns outros verbos, né, os verbos modais, os tempos perfeitos e assim por diante. Então, o to be é importante que você saiba também que ele em si é um verbo, o verbo be, o verbo ser e estar. Como assim? Eu conjugo quando eu quero falar eu sou, né? Eu não falo eu ser, eu falo eu sou ou eu fui. I was. Aliás, desculpa, esqueci de comentar. Ah, eu fui e eu era é a mesma coisa em inglês? Sim. O que a gente chama de pretérito perfeito e imperfeito, só um nome técnico, não precisa decorar. É a mesma coisa em inglês, tá bom? Então eles não têm diferença. Anglófonos não têm a diferença de eu era para eu fui. Os dois significam I was, tá bom? Legal. Próximo ponto. Então, como eu estava falando, o to be pode ser sim utilizado nessa forma aqui. Se eu quiser falar eu era, eu falo I was. Se eu quiser falar eu sou, eu falo I am, certo? Eu sou. Eu não falo eu ser, I be. Beleza? Faz sentido, né? Mas e se eu quiser falar eu quero ser um astronauta? Eu quero ser. Então, o verbo está na forma natural dele. Então, vão ter casos, tá bom? Teremos casos em que o to be vai aparecer como be. I want to be an astronaut. Porque a estrutura da frase pediu o verbo no infinitivo. I wanna be an... Opa, desculpa. I wanna be an astronaut. I wanna be an astronaut. Então, eu posso usar o to be assim, ok? Ou no imperativo, quando eu dou ordens no inglês, eu também uso o verbo na forma natural. Então, seja corajoso. Be brave, ok? Seja honesto comigo. Be honest with me. Então, o be, às vezes, pode aparecer, sim, na forma natural dele. Tá bom? E também com verbos modais. Ou seja, os verbos que, na hora de acrescentar outro verbo, eles não pedem, né? Eles querem o verbo na forma natural também. Se você ainda não sabe o que são os verbos modais, tem bastante coisa online e vamos falar sobre isso também. Mas só para fechar esse assunto, tá bom? Se você ainda não sabe, não entre em pânico. Mas quando eu tenho verbos modais, eu utilizo be também na forma natural, tá bom? Por exemplo, você deveria estar lá. Ou eles deveriam estar lá. They should be there. Ok? Ah, você tinha que estar aqui, cara. You should be here. Ou o eu, que também é um verbo que alguns consideram modal, outros consideram que ele age como modal. Mas o eu também, que é o futuro, eu posso usar no mesmo estilo. I will be there for you. Ok? I will be there for you. Tem uma música famosa do Maroon 5 que é She will be loved. Ela será amada, né? Então, o será, o futuro é o will. A gente tem o be aqui, não conjugado. Tá bom? Vamos fazer uma revisão rápida para encerrar, então? Essa foi uma aula rápida sobre o to be
por que que ele é tão complicado, né? Por que que as pessoas se confundiam tanto ou têm tanta dificuldade? Na verdade é porque na escola a gente aprende muito to be sem entender o contexto e sem dominar os outros verbos, né? Verbos de ação, verbos auxiliares, tá bom? Ele é apenas o verbo ser estar. Ele não utiliza auxiliares, ele tem conjugação. Então, a próxima vez que você vê uma frase inglesa, ou você precisar montar uma frase inglesa, você vai pensar, igual aquele filme famoso, aquela peça de teatro, aquele livro do Hamlet, do Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Já ouviu essa frase? Em inglês é to be or not to be, that's the question. Então ficaria esta, né, aquela famosa cena da caveira. To be or not to be, that's the question. Isso significa o quê? Ser ou não ser. Tá bom? Você vai olhar para uma frase e vai pensar, eu quero falar o verbo ser? Se eu não quero, não utilizo to be. Por exemplo, I want to learn more. She's need to speak English. Lembro que aquela história he, she, it, põe um S, né? Acho que she's need. Deve estar certo por aí. Não. Eu tô falando do verbo precisar, não é to be. Deleto isso. Aí sim eu volto para aquelas regras. Lembro que tem que pôr o S com he, she, it no presente. Beleza? I want. Lembro que era sempre esse I'm. Esse tal desse I'm. Decorei ele da escola. Não, tem que eu tenho que pensar. É to be ou não é? Eu quero falar eu quero. É um verbo de ação. É querer. Não é ser. Não é estar. E aí, então, eu não falo I'm. Eu falo I. I want to learn more. Beleza? Um assunto final, que talvez vocês devem estar se perguntando, é quando eu quero falar tempos contínuos, ok? Que não é o foco dessa aula, mas é só uma introdução para fazer esse resumão do to be na sua cabeça. Eu posso juntar o to be com verbos de ação, então esses dois mundos, né? Eu falei que tinha um portal aqui, eles não se misturavam. Imagina que eles estão, cada um tem um lago no meio que divide eles, e aqui está o to be, aqui estão os verbos de ação. Existe um barquinho que liga os dois. Existe um caso só que eu posso juntar os dois. E esse barquinho é o barquinho do ing, tá bom? Eu ia desenhar, mas da última vez eu desenhei, não ficou muito bom. Então eu espero que você monte aqui comigo esse esquema, tá bom? Quando eu quero usar o to be com o verbo de ação, é quando eu quero fazer uma frase num tempo contínuo. Ao invés de falar que eu falo inglês, eu falo eu estou falando inglês. É uma ação contínua, é o gerúndio. Aí sim eu posso usar, tá bom? Porque eu estou usando os dois juntos. Eu não falo, né? Falo inglês. A gente não fala assim. Mas eu posso falar eu estou falando inglês. E isso, em inglês, é o ing. Ok? Então, quando eu uso o verbo to be com esta partícula aqui, este complemento, que é o ing, aí sim eu posso juntar os dois. Então, ao invés de eu falo inglês, eu estou falando inglês. I am speaking English. For example, I'm speaking English right now. Right now, I'm speaking English. I stopped speaking Portuguese and I decided to start speaking some English. Okay? In general, long lessons like this one are in Portuguese because they focus on basic learners. But I can, for example, start speaking like that in English. Right now, I am speaking English. Okay? I am talking to you. I am teaching. All right? And now, agora, eu não vou mais falar inglês. Eu não estou mais falando inglês. I am not speaking English anymore. Este é o foco para uma próxima aula, mas é importante você entender que com continuous tenses nós utilizamos to be mais o verbo mais ing. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, deixa seu comentário de coração. Se você gostou, se não gostou, se tem sugestões, se gostaria que alguma coisa fosse diferente. Fala comigo, é importante. Essa interação é muito importante para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Deixa seu joinha, marca um amigo e te vejo na próxima.
Thank you so much. Have a great day, have a great week, and see you next time.